Bom dia mais uma vez. Então, irmãos, estamos fechando esse ciclo do Pentateuco e hoje com Deuteronômio, né? Semana passada eu estava terminando Números e os dentes queriam voar. Então, eu tive que fazer uma interrupção. Mas é importante você pensar, por exemplo, em Números 15, que divide os pecados, os sacrifícios pelos pecados em dois tipos. Os pecados voluntários e os pecados involuntários. Involuntário, aquilo que você pecou sem querer querendo, tinha um sacrifício. Pecados voluntários, corrija isso, tá? Pecados voluntários não tinha sacrifício, era a morte. Simples assim. Se alguém pecou voluntariamente, pela lei de Moisés, deveria morrer. Eu falei também daquele evento muito triste, né, de Baal Peor, aquele evento que envolve Balaão, Balaque. E de Números 25, uma das cenas mais tristes da Bíblia, porque uma vez que não puderam amaldiçoar Israel, uma vez que viram que não iam poder vencer a batalha, o que eles fizeram? Eles fizeram uma orgia, né? E sem dar um tiro, causaram um grande prejuízo em Israel. O acampamento de Israel ficou cheio de moabitas e midianitas. Então, assim, mandaram as novinhas. E aí, novinha é mais perigosa que bala, né? Foi horrível. É uma cena muito triste. O povo se entregou à perversão. Milhares de pessoas tiveram que morrer como punição por causa disso. A perversão foi tão grande que um homem pegou uma midianita e foi fazer sexo na frente de Moisés, como se fosse para provocar mesmo. O povo ficou desenfreado mesmo. Esses deuses antigos, a forma de adoração deles era muito esquisita, tinha até pessoas defecando, era muito baixo tudo que acontecia nesses bacanais, nessas orgias, e foi feito ali. O povo adorou a Baal no meio do deserto. O negócio do cara transando com a menina na frente de Moisés terminou porque um homem pegou uma lança e acabou com a festa, né? Atravessou os dois ali, né? E aí a coisa parou e pessoas foram punidas. E nós devemos hoje, ao ter essa visão geral de Deuteronômio, devemos pensar nisso, porque Deuteronômio começa depois daquilo. Abra sua Bíblia em Deuteronômio, capítulo 1. Ok, diz assim: são estas as palavras que Moisés falou a todo Israel, além do Jordão, no deserto, na Arabá, defronte do mar de Suf, entre Parã, Tofel, Labã e Azerote e Dizaabe, jornada de 11 dias, desde Horebe, pelo caminho da montanha de Seir até Cades Barneia. Sucedeu que no ano 40º, no primeiro dia do 10º mês, falou Moisés aos filhos de Israel, segundo tudo o que o Senhor lhe mandara a respeito deles. Depois, olha a sequência dos fatos. Depois que feriu a Seom, rei dos amorreus, que habitavam em Esbom, e Og, rei de Bazã, que habitava em Astarote, em Edrei, além do Jordão, na terra de Moabe, encarregou-se Moisés de explicar essa lei, dizendo: o Senhor nosso Deus nos falou em Horebe, dizendo: tendo bastante haveis estado neste monte, voltai-vos e ide partir a região montanhosa dos amorreus, e a todos os seus vizinhos na Arabá, região montanhosa, e a baixada do Neguebe, e a costa marítima, terra dos cananeus, e ao Líbano até o grande Eufrates. Eis aqui a terra que eu pus diante de vós, entrai e possuí a terra que o Senhor com juramento vos deu a vossos pais, Abraão, Isaque e Jacó, a eles e a sua descendência depois deles.
E aí ele vai começar a falar de uma sequência de fatos. O livro de Deuteronômio a gente pode resumi-lo em 3 discursos. São 3 discursos que Moisés faz. Por quê? Porque agora sim eles vão entrar na terra prometida. Onde é que eles estão? Estão já além do Jordão, já passaram do Jordão. Jordão ali é o limite. Eles já atravessaram o Jordão. Lembre, é uma nação que vai conquistar uma terra. Imagine como está o coração do povo. Imagine as expectativas. Puxa, agora se cumpriu. É agora, né? Não esqueça que o Jordão se abriu, tá? Então é assim, tá? Adrenalina pura. Nós vamos entrar, nós vamos entrar, nós vamos entrar, nós vamos entrar. É a terra prometida. E Moisés tem que recapitular antes a lei. É isso que é Deuteronômio. Alguns chamam de segunda lei, outros chamam até de a outra lei, mas é como se fosse uma recapitulação da lei com aparentes acréscimos. E toda vez que eu falo da lei de Moisés, para mim é muito sério. Eu tenho que falar disso com muita seriedade, porque eu diria que 95% dos cristãos não entendeu a lei de Moisés. O Novo Testamento diz com tanta clareza tudo o que a lei de Moisés significa. E cada uma dessas clarezas não levadas a sério leva a heresias e leva a fanatismos. Por exemplo, a Bíblia diz que a lei de Moisés é uma aliança entre Deus e Israel. Existem coisas que só podem ser aplicadas a Israel. E aí e o pior, no meio do deserto, numa sociedade agrícola, em tempos muito específicos. Obrigado. Se eu não entendo isso, eu acho que vou ter que circuncidar os meus filhos. Eu acho que vou ter as mesmas leis de divórcio de Israel. Eu acho que vou ter que ter as mesmas leis da colheita. Eu acho que vou ter que celebrar todas as festas judaicas. Se eu não entender que é uma aliança entre Deus e Israel, feita no deserto, pé do monte. O Novo Testamento também diz que a lei de Moisés, ela era temporária. Existia uma coisa chamada promessa, e existia a vinda do Filho de Deus. A lei está no meio. Ela não anula a promessa. Ela foi ali um intervalo. Ela foi uma situação temporária. Mesmo para os judeus hoje, se eles quisessem cumpri-la hoje, seria praticamente impossível. O Novo Testamento me diz também que a lei, ela existe para que eu tenha pleno conhecimento do pecado. Ela vem a voltar o pecado. Ela vem mostrar realmente o quanto eu sou falho diante de Deus. A lei de Moisés também existe para ser o meu professor. Paulo chamou no livro de Gálatas de o aio. Aio é um pedagogo, é um professor. A lei é o meu professor para me ensinar sobre Jesus. A lei é o meu professor para me ensinar sobre a nova aliança. O livro de Colossenses, capítulo 2, versículo 16, diz que todas essas coisas da lei eram sombras, até o sábado, eram sombras das coisas que haviam de vir. Porém, apesar de tudo isso, e além da lei ser extremamente pesada, a lei é pesada, é um fardo pesado. Apesar de tudo isso, há muita gente achando que igreja séria é igreja que cumpre requisitos da lei. Apenas alguns requisitos, porque eles não cumprem todos. Você pode ver nessa cidade algumas mulheres que aparecem aí vestidas com uma roupa de uma cor só. Porque na lei de Moisés estava dito, não usarás roupa de 2 cores. Aí você olha assim, a pessoa pensa que está cumprindo a lei, diz, não, falta a corda. Tinha que ter umas cordinhas nas vestes. Cadê a corda? Não é? Depois que você botar a corda, eu vou dar outros detalhes que faltam.
Essa mesma lei que dizia também que você não pode semear no mesmo campo duas sementes. Olha que coisa esquisita. Eu nunca vou entender o porquê. Acho que não, né? Mas não podia semear duas sementes. Milho e feijão. De onde eu venho, a gente planta milho e feijão nos mesmos campos. A gente não, o pessoal lá, né? Na lei de Moisés, não podia, né? Então, há muita doença, porque pessoas que dizem que foram libertas, infelizmente, não foram libertas da lei. É um medo desgraçado da lei. O cara começa a ler o Velho Testamento, da parte da lei, e ele começa a dizer: ai meu Deus, estou em pecado, ai meu Deus, estou em pecado, ai meu Deus, Maria, 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 Maria. É um tormento, porque ele não foi liberto da lei. São mais de 600 mandamentos, e alguns, por exemplo, intransferíveis para a nossa cultura. Por exemplo, as leis do divórcio, num certo sentido, eram altamente liberais. Sim, podia divorciar. Era muito esquisito, porque uma vez que a mulher era quase que propriedade do sujeito, e ele fez investimentos, aí elas casavam com outro, e às vezes rolava indenizações por adultério. Isso é inaplicável na nossa cultura. Inaplicável. Mas tem um caso, por exemplo, de divórcio que é muito interessante. Eu acho que é Deuteronômio 22. Diz: se uma mulher divorciar do seu marido, e ele achar nela coisa que desagrada dela, aí ela vai e casa com outro, e esse outro desagradou dela, aí ela casa com outro, aí esse outro morreu, aí ela um dia, por aí andando, encontra o primeiro marido. Ela está viúva. Aí ela quer voltar para esse primeiro marido. Não pode. Inaplicável para qualquer cultura. Intransferível para qualquer cultura. Não pode. Por quê? Porque não pode. Esse era o pacto da lei de Moisés. Não podia. É 22 do divórcio? Tá aí, você vai vendo. Tem coisas estranhas demais. Por exemplo, o que você acha que acontecia com um casal de namorados, que no caso eram desposados, não eram namorados, namorando é uma coisa da cultura moderna. O que você acha que acontecia com um casal de namorados que fizesse sexo antes do casamento? Se você tem assim uma base, não, tem uma ideia? Era morte. Por duas razões. Ele porque a humilhou, e ela porque não gritou. Não é estranho demais isso? Devia ter corrido, porque se ela não quisesse, ela tinha gritado, tinha corrido, tinha dito, morria os dois, só porque não gritou. Então, meninas, corram. Não vou entender as razões por trás disso. Tem muita coisa. Por exemplo, havia pessoas excluídas da Assembleia. Pessoas que não podiam entrar nunca, jamais. Quem tivesse testículo machucado, não entra. Mas por quê? Por que não pode entrar no culto? Por que não pode entrar na Assembleia Solene? Eu não sei. Né? E por quanto tempo não pode entrar na Assembleia Solene? Quem tem o testículo machucado? Para sempre. Eu acho que quem tinha testículo machucado não contava. Né? Entrava e não dizia nada para ninguém. Moabitas não podiam assistir o culto. Por quanto tempo? Para sempre. Por quê? Porque armaram emboscadas para Israel. Agora pense na situação. Ruth é moabita. E agora, como é que faz? Ruth é de uma descendência amaldiçoada que não pode assistir os cultos. Não pode entrar nas assembleias solenes. E ela é a tataravó do Senhor Jesus Cristo. Ela entra. As 4 mulheres que entram na genealogia têm histórias complicadas, né? A genealogia de Jesus só tem gente ruim, porque ele quer mostrar que ele veio buscar e salvar o perdido. Que as lógicas de Deus nem sempre vão por onde você imagina. Então tem muita coisa. Eu não quero falar dos aspectos
preceitos da lei. Eu quero mais trazer reflexões sobre a maneira como o Deuteronômio é colocada. Você não pode esquecer que essa turma, para quem Moisés está falando, do outro lado do Jordão, talvez nem comam mais pão asmo. Porque quando Josué atravessou, eu não sei se isso aqui também aconteceu antes, comeram logo torradas, não é? Primeira refeição, torrada, que coisa maravilhosa. De pão asmos para torradas, né? Essa geração para quem Moisés vai falar é uma geração jovem, extremamente jovem. Por que é jovem? Me diga, por que é jovem? Ou todo mundo morreu no deserto. A geração que saiu do Egito morreu. Ela é jovem de quantos anos para baixo, essa daqui? 40 para baixo. Se tiver um velhão lá, tem 40. Os dois únicos anciãos são Josué e Caleb, né? E Moisés, obviamente, que está na liderança. Quando Moisés morre, a terra fica com dois anciãos, de 80 anos, Josué e Caleb. Uma geração jovem, com energia. Tudo na vida deles vai mudar agora. Eles terão terras. Eles fundarão uma nação. E Moisés vai recapitular a lei para estas pessoas. Alguns nem eram nascidos quando saíram do Egito. Alguns não viram o monte fumegando, como nós pregamos na entrega dos 10 mandamentos. Alguns não viram aquele evento. Não viram a passagem do Mar Vermelho. Não viram as águas de Mara. Não viram as codornizes. Não viram as primeiras vitórias em batalha, a batalha contra os amalequitas. Alguns não viram muita coisa. E essa turma tem que receber uma explicação da lei. A coisa é mais ou menos assim. Vou recapitular para você a viagem. Tudo que aconteceu nesses 38 a 40 anos. Tudo que aconteceu, eu vou recapitular para vocês. E aí ele conta, evento por evento, né? Ele vai dizer que esse povo é um povo muito especial. No capítulo 4, ele diz que Deus falou do meio do fogo. Lembre, os 10 mandamentos foram dados do meio do fogo. O monte fumegando e Deus falou do meio do fogo. Moisés pergunta, que nação há na terra? Que Deus lhe falasse do meio do fogo, como falou para vocês. O livro de Deuteronômio, ele tem alguns diferenciais. Em primeiro lugar, ele me parece um livro de sabedoria do Pentateuco. Tem muitos caminhos de sabedoria. Ele diz que a instrução é a vida do homem. No capítulo 4, Moisés disse, a instrução será a vossa vida. Apeguem-se à instrução. Ela é a vossa vida. Ele disse nesse mesmo capítulo que Deus dá sabedoria para adquirir riqueza. Isso é Ele que dá. É Ele que te dá sabedoria para adquirir riquezas. E os judeus se apegaram muito aos conceitos de prosperidade, de riqueza, algumas chaves, algumas leis do dinheiro, alguns caminhos do dinheiro, se apegaram muito e foram muito bem sucedidos nesse princípio. Deuteronômio também é um livro profético. Ele tem profecias que se cumpriram literalmente. Talvez a mais famosa seja Deuteronômio 28. E deixa eu explicar para você Deuteronômio 28. Deuteronômio 28 é o seguinte: se vocês obedecerem, vai acontecer isso aqui. Se vocês me abandonarem, vai acontecer isso aqui, como nação. E infelizmente eles desobedeceram a Deus ao longo da história. E se cumpriram os castigos da desobediência. Por exemplo, é muito pesado. São
do versículo 15 ao 68, todas essas coisas foram se cumprindo. Todas essas coisas foram se cumprindo. Diz assim, versículo 16: maldito serás tu na cidade, maldito serás tu no campo. Maldito o teu cesto, a tua amassadeira. Maldito o fruto do teu ventre. Maldito serás ao entrares e ao saíres. Lembre que os judeus passaram por situações muito deprimentes, muito deprimentes. O Senhor mandará sobre ti a maldição, a confusão, a ameaça, em tudo quanto empreenderes, até que sejas destruídos e repentinamente pereças por causa da tua maldade e das obras com que me abandonaste. Se você pensar, desde o cativeiro babilônico até o cativeiro assírio, até o holocausto, você vai ver que essas coisas foram se cumprindo. O Senhor fará que a pestilência te pegue, até que te consuma a terra que passas possuí-la. O Senhor te ferirá com... Cada versículo vai ficando pior, né? O Senhor te ferirá com tísica. Vocês da saúde mesmo, o que é uma tísica? Minha mãe, quando queria dizer que alguém era magro demais, disse, parece um tisgo. Bicho velho, tisgo. O Senhor te amaldiçoará com a tísica, e a febre, a inflamação, e com o calor ardente, e a secura, com o crestamento e a ferrugem. Isso te perseguirá até que pereça. Os teus céus sobre a cabeça serão de bronze. Outro dia alguém me chegou e falou, pastor, me diga o que é o céu de bronze, porque o meu líder me amaldiçoou com céu de bronze. Você vai enfrentar o céu de bronze. Eu ri, tá? Céu de bronze. Céu de bronze quer dizer que não vai chover. Só isso, né? Mas tem muito pastor canalha, não olha para o cara e implanta o terror na vida do sujeito. Céu de bronze, vai ter uma seca enorme, e a tua terra será debaixo de ti de ferro. E aí vai, chega ao ponto de Deus dizer assim, tu vai casar com a menina, mas quem vai para a lua de mel é outro. Então, pesado, muito. E elas se cumpriram na vida dos judeus. Todo tipo de humilhação possível por eles terem abandonado o Senhor, né? Quando eles se voltam para o Senhor também, as bênçãos se cumprem. O livro de Deuteronômio também tem uma particularidade de ter uma passagem muito bonita, muito específica, que é o versículo talvez mais famoso entre os judeus, que é Deuteronômio capítulo 6, versículo 4 e 5, né? Que diz o que mesmo? Hein? Ouve, primeira palavra é ouve. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, toda a tua alma, todo o teu entendimento, toda a tua força, né? Esse ouve em hebraico é chamado Shema. E esse é o nome do versículo em hebraico. É famosíssimo. Shema. Shema Israel. Adonai Eloheinu. Então, é até bonito o som. Eles gostam. Eles gostam desse som, gostam desse versículo. E nós deveríamos gostar também. Porque ele, daí para frente, fornece um estilo de vida poderosíssimo. Mas ele diz, você tem que amar a Deus. Amarás o Senhor teu Deus. Você tem que amar a Deus. De que maneira? Todo o teu coração, todo o teu entendimento, toda a tua alma, toda a tua força. Você tem que amar a Deus. O que é que o Senhor pede de ti, senão que o ames, né? Isaías. O que é que o Senhor pede de ti, senão que o ames, que andes nos seus caminhos? Você tem que amar a Deus. E o foco dos discursos de Moisés é o seguinte. E aí, vocês amam o Senhor ou não? Vocês viram tudo o que Ele fez por vocês. Vocês, geração jovem, que vão possuir a terra de Canaã, vocês amam ou não amam o Senhor? E há um foco muito específico na obediência. Se vocês amam o Senhor, vocês têm que obedecer ao Senhor. Vocês têm que se livrar dos deuses.
vocês têm que adorar somente ao Senhor e vocês têm que adorá-lo da maneira correta. O livro de Deuteronômio também tem uma particularidade de que ele talvez seja o livro do Velho Testamento mais citado da Bíblia. Os profetas citavam Deuteronômio. Paulo cita Deuteronômio. Os evangelhos citam Deuteronômio. Até aquele versículo que você conhece assim: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede. Isso é Deuteronômio. Isso é uma citação de Deuteronômio. Quando Jesus foi tentado pelo diabo, ele citou Deuteronômio. Ele citou versículos de Deuteronômio, porções de Deuteronômio. Depois de citar a Escritura 3 vezes, o inimigo o deixou e anjos de Deus vieram e o serviram. Deuteronômio é citado em toda a Bíblia. Infelizmente, muitas pessoas não leram Deuteronômio. É um livro lindo, é bonito. Se você der os descontos das esquisitices da lei, né? Tem lei de todo tipo: lei criminal, lei civil, lei sanitária. Sim, é lá em Deuteronômio que tem aquele negócio que você fosse para o deserto fazer o número 2, você levava um porrete, né? E aí cavava o buraco, né? Fazia o seu número 2 e enterrava. Todo mundo andava com um porrete, né? Não é lindo isso? Não é não? Pensa bem. É bonito ou não? Se você acha que não é lindo, pense no contrário, né? Você acha que não é bonito? Pense no contrário, né? De 2 a 3 milhões de pessoas andando pelo deserto, sem porrete. Isso é até poderoso em termos de saúde, porque as fezes atraem insetos, atraem parasitas, atraem doenças, etc. É lindo o negócio do porrete, né? Hoje não precisa mais. Que bom, né? Como é maravilhoso viver nesse tempo da graça. Como é maravilhoso viver na modernidade. Tem gente que tem ódio pela modernidade. Tem partidos que têm ódio pela civilização industrial, essa sociedade de consumo. Então vai morar na mata, vai morar no deserto, pega teu porrete e vai, né? Porque eu não tenho problema nenhum com a sociedade de consumo, eu não tenho problema nenhum com a sociedade industrial, e pela cara de vocês, acho que vocês também não têm, né? Então haviam leis sanitárias, né? Leis criminais. A pena de enforcamento parece ser introduzida. Agora não é apedrejamento, é enforcamento. Se alguém fizer alguma coisa digno de morte, será enforcado, né? Toda vez que aparecia um crime e ninguém sabia quem foi, havia um sacrifício específico, para aquilo. Tem coisas esquisitas demais. Por exemplo, se um cara casasse com uma mulher e falasse assim: ela não era virgem. Ela não era virgem. Aí a Bíblia diz: isso é horrível, isso é abominação. Isso que ele fez. No caso dele, difamá-la, né? Aí diz que o pai dela tinha que pegar as roupas da virgindade, as provas. A prova de que até a lua de mel a menina era virgem. Como é que prova isso, gente? Simples. Segundo a lenda, é mais ou menos assim: tem a festa do casamento, né? Tem a festa do casamento, tem aquele negócio, bota os noivos na cadeira, sobe para cá. Isso é uma tradição mais moderna, né? Quebra-se alguma coisa, não sei se é uma garrafa, né? Todo mundo grita Mazel Tov, e essas coisas assim. Aí outro diz Lehaim, né? Aí numa hora os noivos entram para lua de mel. Aí quem vai dizer Lehaim? Os noivos. Aí fica lá na lua de mel e o pessoal aqui esperando. Num determinado minuto, o noivo sai com um lençol manchado de sangue. Essa era a prova.
E aí a turma vai à loucura, a festa começa de novo, tem alegria, aplausos, etc. Né? E parece que essa coisa tinha que ser guardada, porque se o sujeito dissesse ela não era virgem, aí o pai mostrava as provas da virgindade e ele era apedrejado até a morte. Então tem simples assim, apedrejado até a morte. Mas você devia ler Deuteronômio. É um livro extremamente belo, um livro de sabedoria. O livro de Deuteronômio tem outra particularidade. É que existe um negócio chamado Cântico de Moisés. Acho que é Deuteronômio 32. O Cântico de Moisés. O que há de especial no Cântico de Moisés? Moisés ensinou esse cântico. Eu não sei se hoje os judeus sabem cantá-lo como foi ensinado na época de Moisés. Eles sabem a letra, porque a letra está aqui em Deuteronômio 32. O que há especial no Cântico de Moisés, além da narração? Simples. Nós vamos cantar esse cântico no céu. Quer dizer, eu espero que você vá, né? Quem quer cantar o Cântico de Moisés no céu, diga amém. Porque ou é Cântico de Moisés ou é outra coisa. Foi dito no Apocalipse, né? Foi cantado o Cântico de Moisés. Uau! E ele está registrado aonde? Aonde? Em Deuteronômio. Deuteronômio é um livro extremamente especial. É um livro também que tem muita ênfase na palavra. Para você amar a palavra. Para você gostar da palavra. Lembra da citação? Não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. E onde é que está isso? Onde é que está escrito? Deuteronômio capítulo 8, versículo 4. Não é? Isso é Deuteronômio. É o livro da palavra. Deuteronômio diz que esse livro teria que ser lido a cada 7 anos, para todo mundo ouvir. Deuteronômio diz, acho que em Deuteronômio 27, que esse livro teria que ser escrito, todo registrado em pedras. É o livro da palavra, um livro com grande ênfase na palavra. Esse livro nos diz que o rei, é engraçado como ele é profético, né? Deus disse para o pessoal não ter o rei, mas Deus já sabia que o pessoal ia ter que ter um rei. E quando eles tivessem um rei, o livro diz como ele teria que ser. Por exemplo, olha comigo Deuteronômio 17. Como é que teria que ser o rei? Aí você vê que os reis fizeram tudo errado. Versículo 14. Quando entrares na terra que te dá o Senhor Deus, e a possuíres e nela habitares, e disseres, estabelecerei sobre mim um rei, como todas as nações que se acham ao redor de mim, estabelecerás com efeito sobre ti o rei a quem o Senhor teu Deus escolher. Homem estranho que não seja dentre os teus irmãos, não estabelecerás sobre ti. E sim dentre eles. Porém, não multiplicará para si cavalos. A maioria dos reis fez isso. Salomão fez isso. Acabe fez isso. Nem fará voltar para o Egito para multiplicar cavalos, pois o Senhor vos disse, nunca mais voltareis por este caminho. Tampouco multiplicará para si mulheres. Os reis cumpriram isso? Aqueles reis são safados quando o assunto é mulheres. Né? É proibido, o rei não pode multiplicar mulheres. Para que o seu coração não se desvie. Nem multiplicará para si prata ou ouro. Eles obedeceram isso, será? Não. Nem Davi, nem Salomão, nem ninguém. Todo mundo ficou rico. Muito rico. Agora presta atenção, uma outra regra para a vida do rei. Quando se assentar no trono do seu reino, escreverá para si um traslado desta lei. Peraí, quem devia escrever a lei? O rei. Será que algum rei cumpriu?
Tinha rei que nem sabia o que era a lei. Tinha rei que disseram para ele: achamos aí um livro, que é o livro da lei. Ele não sabia o que era, nunca tinha ouvido falar, quando na verdade os reis tinham que escrever para ser mais humildes. Não podia ter muitas mulheres, não podia ter muito ouro, não podia colecionar cavalos. E ainda escrever, né, a lei de Moisés. Escreverá no livro que está diante dos levitas, sacerdotes, e o terá consigo, e nele lerá todos os dias da sua vida, para que aprenda a temer o Senhor teu Deus, seu Deus, a fim de guardar todas as palavras desta lei e estes estatutos para o cumprir. Isto fará para que o seu coração não se eleve sobre seus irmãos e não se aparte do mandamento, nem para a direita, nem para a esquerda, de sorte que prolongue os dias no seu reino, ele e seus filhos no meio de Israel. Que coisa bonita, né? Pensou se alguém dissesse isso ao Temer, né? A Dilma, vai ler a Bíblia, vai escrever a Bíblia, né, para você aprender a ser mais humilde. Se alguém disser isso ao futuro presidente, né? Se alguém dissesse isso ao Lula, ao Collor, vai ler a Bíblia todos os dias da sua vida e escreva porções da Bíblia para você aprender a ser mais humilde. Onde é que encontramos essas instruções sobre a palavra? Deuteronômio. É o livro da palavra. É o livro que ensina você a amar a palavra de Deus. Ele tem uma ênfase muito grande na palavra. Agora, quando vejo Deuteronômio, eu penso nele como um livro extremamente prático. Até as leis são práticas. Quando acontecer isso, faça isso. Quando alguém der prejuízo no irmão, reponha. Quando a nação acontecer tal coisa, faça assim. Tinha regras para menstruação, regras para homens com poluição noturna, regras para alimentação, regras para a colheita, para o casamento, para o divórcio, regras para a guerra, regras para a lua de mel. Extremamente prático, extremamente prático. Então, eu quero trazer umas lições práticas, mas bem práticas, extraídas do livro de Deuteronômio. O pessoal do seminário tem a apostila, vai ter os exercícios. Você quer conhecer mais sobre Deuteronômio, leia, ele está aí. Não faça como o rei, que os sacerdotes disseram: achamos um livro. Ele: que livro é? Que livro é esse? Ah, que livro legal. Não, leia Deuteronômio. Mas algumas lições extremamente práticas. Em primeiro lugar, a vida tem mudanças. Algumas pessoas se perdem nas mudanças. A vida tem mudanças. Vai mudar tudo. Ora, por um bom tempo eles eram escravos no Egito. Aí agora eles foram libertos, estavam no deserto. Mas agora eles vão entrar para possuir uma terra. Tudo vai mudar. Eles nunca viveram isso antes. Então eles têm que estar preparados a partir da palavra para viver este momento de mudança. Você sabe que algumas pessoas perdem sua essência nas mudanças. Quando você vai entrar em situações as quais você nunca viveu, e você não coloca a palavra de Deus como base, você é destruído. A vida tem mudança. Qual é a mudança que você está prestes a enfrentar? Eu me lembro da minha primeira mudança chocante. Eu gostava do Dia das Crianças, né? Tinha uns presentes, uns bombons, um negócio. E um dia eu entrei numa fila pro Dia das Crianças. Eu fui criança, gente. Aí eu entrei numa fila para pegar presente, né? A pessoa que estava administrando a fila falou: quem é esse grandão aí? Eu era um grandão, eu não era mais criança. Mudanças. Me deu o presente com cara feia, mas a partir dali, tudo mudou. Você não é mais uma criança. Você agora é o grandão. Quem é este grandão? O que ele está fazendo aqui? Aí, cresci. Aí veio os calores, né?
Mudanças. Altas temperaturas, né? O mundo a mil. As primeiras paixões. Lindete, eu te amo. O pessoal pensa que a Lindete existe. Desafios, preparações para concurso, checagem da vocação real, de decisões que eu tinha tomado desde a infância. Aí vem o casamento. Que maravilha, né? Período de estudos no seminário, mas casamento. E para mim, uma mudança violentíssima, porque foi o casamento e ministério começando no mesmo ano. Casado, alguém devia ter dito, eu vos declaro casados e pastores, né? Eu vos declaro alguma coisa muito complicada que vem pela frente. Mudanças. Fui para uma cidade onde tudo era diferente do que eu já tinha vivido. Uma cidade no interior do Nordeste, não precisa de chuva. Quanto mais seco, melhor. Não tem gado. Não tem planta. Tem sal. Muito sal. Precisava de sol e sal. Se não chovesse, era melhor, né? Eu fui viver esta realidade. Levei a menina, né? Menina bonita, tal. Casamos, né? Quando cheguei, mostrei a casa, ó, vou morar aqui. Ela olhou, senti um silêncio no ar, grande silêncio. Eu fui fazer alguma coisa, desarrumar uma mala, e tinha uma cozinha, tinha uma janela de madeira próxima a um filtro. E eu ouvi um barulho muito estranho. E quando eu cheguei na cozinha, o filtro estava quebrado. Até hoje essa história não está bem explicada. Mudanças, né? Muitas, a mulher quebrou o filtro. Essa é a minha teoria. A versão dela, não, eu fui fechar a janela aqui, aí bateu a janela no filtro de barro, né? O filtro caiu. Aí vem os 40, né? Depois vem os 50, meio século, os filhos vão casando, né? A vida vai tomando outros rumos, mudanças. A maioria das pessoas não está preparada para as mudanças, porque elas acham que a vida é uma linha reta. Não é. Você é casada e feliz, você está aí casadinha feliz, aí o homem morre. Algumas viúvas perdem o marido e a cabeça, né? Aliás, como é difícil para algumas pessoas perder o marido ou a esposa sem perder a cabeça, né? É difícil, né? Parece que perde não estão preparados para a mudança. O seu filho diz que vai estudar fora, porque o curso que eu quero fazer só tem no Rio de Janeiro, perto de Copacabana, só tem lá. Já pesquisei, só tem lá. E deixa eu lhe dizer uma coisa, esse menino aguenta mesmo mudanças? Esse menino está pronto para viver num lugar sem a supervisão dos pais, da igreja? Só ele e o mundo, né? Só ele, o mundo, os amigos, a oportunidade, você ainda mandando grana todo mês. Esse menino está pronto. Muitas pessoas não aguentam esta pequena mudança sem se desviarem. E alguns diziam pesado, mas dizia com o pé na lama, mas dizia gostoso, né? Muitas pessoas não estão preparadas para mudanças. Mudanças advindas de um divórcio, por exemplo. Muda tudo. E agora? O que Moisés estava dizendo é, a vida vai mudar. Acabou aqui o deserto, acabou. Vai começar uma outra fase, seremos uma nação. Está aqui uma terra que mana leite e mel. Atravessamos o Jordão, a promessa foi cumprida. Que bom. Mas se não voltarmos para a palavra, seremos destruídos. Vamos ter que conquistar territórios. Vamos ter que destruir inimigos.
Vamos ter que organizar um governo. Mudanças, 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 mudanças. Uma outra lição de Deuteronômio é a importância de ter focos específicos. Tem uma coisa que acontece em Deuteronômio que eu acho muito linda, que está em Deuteronômio capítulo 12, versículo 15. Como era que eles iam organizar a adoração, né? Porque no deserto era em torno do tabernáculo, mas agora não tem mais tabernáculo. Mudanças. Guardaram a arca da aliança lá num lugar, ficou de um lugar para o outro, mas não vai ter o tabernáculo como conhecido no deserto. Aí Deus diz assim, vocês vão ter que escolher um lugar. Aliás, o lugar que o Senhor escolheu, aí lá vocês colocam um altar, é apenas um altar. E a adoração será nesse lugar, haverão festas específicas nesse lugar. O lugar que o Senhor escolheu, o foco é lá. Me parece que até os dízimos tinham que ser levados para este lugar. E isso uniu muito a nação. Agora, já pensou se fosse o contrário? Se Deus dissesse, não, cada um faça do seu jeito. Cada um faça um altar. Cada um constitua um sumo sacerdote. Imagina as loucuras que iam acontecer, as misturas com o paganismo. Então Deus deu a eles um foco, apenas um altar, no lugar que o Senhor escolher. Esse lugar mais tarde seria Jerusalém. Você precisa ter foco. Por que congregamos? Congregar é um foco de vida. Hebreus capítulo 10, versículo 25 diz para a gente não deixar de congregar. Porque o ser humano, ele é muito fácil de perder o foco. O ser humano aprende as coisas ruins com muita facilidade. Eu sou professor de inglês, quer dizer, não estou professor de inglês, mas na minha essência, eu sou um professor de inglês. Tenho envolvimento com a língua inglesa desde muito tempo, desde cedo na minha vida. E já ensinei em algumas escolas importantes. Já fui dono de uma franquia nacional. E a coisa que mais me dá raiva é que o pessoal é ruim de aprender. O pessoal é ruim. É tipo muito ruim. A maioria é ruim. E dizem que o Brasil é ruim mesmo de aprender uma língua estrangeira. Alguns estavam lá porque o pai mandou, alguns estavam lá porque não sabia o que estava fazendo. Mas uma vez andando em Natal, eu descobri que muitas pessoas sabiam palavrões em inglês. Muitos palavrões, né? Porque os americanos tiveram uma base em Natal e muitos soldados americanos viveram em Natal por muito tempo. E ensinaram coisas ruins para as pessoas, ensinaram palavrões. E as pessoas aprenderam rapidinho. Porque o que é ruim se aprende muito mais rápido. O que é mal, o que é errado, você aprende com velocidade. É por isso que você precisa de focos no bem. Porque pelo ser humano ser de natureza pecaminosa, o mal entra mais rápido. Não é? Às vezes você passa anos ensinando uma coisa boa ao seu filho, ele não aprende direito. Vem alguém ensina uma coisa errada, ele... Você precisa de focos. Queridos, congregar tem uma importância incrível. Por mais que doa, e a gente tem uns hábitos que são inimigos de congregar. Se você vai congregar no domingo, por que você tem que passar a noite do sábado acordado? Além de você nunca mais recuperar essa noite, isso faz mal, né? Aí você chega na escola dominical dormindo, né? Coisa feia. Aí alguns ficam na vigília no sábado. De que adianta isso para vir dormir no domingo na igreja? Dorme em casa, né? Não, porque eu fiquei na vigília, eu fiquei no monte. Tenha focos específicos. Você não vai aprender coisas aqui dormindo. Tenha práticas saudáveis, tenha focos. Você quer fazer um concurso, quer melhorar de vida? Tenha um foco, centralize. Deus centralizou um altar para a nação. É todo mundo aqui. Não, posso fazer do meu jeito? Não! Porque senão você vai perder o foco, você vai desvirtuar. Então, a importância de focos específicos.
Uma outra lição de Deuteronômio é que todo mundo precisa de períodos de revisão, que em Deuteronômio a gente pode chamar de renovação da aliança. Depois de Moisés fazer os discursos todos, quando chega no capítulo 29, ele diz: e aí? Vamos renovar a aliança ou não vamos? A terra prometida está aí, mas vamos renovar a aliança? Não é aquela aliança lá do monte, agora vamos fazer outra, vamos renovar. Vocês não estavam lá naquela geração que recebeu os 10 mandamentos? Vamos fazer uma revisão, vamos renovar. Recapitulei tudo para vocês. Você alguma vez já fez a renovação de alianças com o Senhor? Você já reviu sua vida, fez períodos de revisões? Outra lição de Deuteronômio é que a gente pode criar hábitos especiais voltados para a palavra. Não é bonito aquele negócio do rei, né? Rei escrever a palavra. Você é proibido de fazer aquilo? Não. Você é proibido de memorizar um livro das Escrituras? Não. Você pode muito bem dizer: não, tá aí, eu estou tão arrogante que eu vou escrever a Bíblia, só para eu lembrar que eu tenho. Parece aqueles castigos de sala de aula, né? Eu não vou mais desobedecer à professora. O cara escrevia. Talvez você possa dizer: não, eu não vou escrever Deuteronômio, eu vou escrever, sei lá, 3 João. Alguma coisa mais. Mas é um hábito especial. O rei tinha que ter esse hábito. Era só escrever? Qual era o outro hábito que o rei tinha que ter? Ler. Quanto tempo? Todos os dias. Todos os dias. Você ainda tem esse hábito, meu irmão? Deuteronômio é o livro de hábitos sobre a palavra. Lembra do Shema, do ouve Israel? Aí diz: estas coisas falarás aos teus filhos. É um hábito. Falar da palavra aos filhos, naturalmente. Não como um sermão, não como um pai pregador, que é chato pra caramba. Mas falar ao deitar, ao levantar, andando pelo caminho. Essas coisas falarás ao teu filho. No interior da tua casa, pregue a palavra nos umbrais da casa, na geladeira, seja onde for. Deuteronômio é o livro de hábitos especiais sobre a palavra. Crie um hábito novo. Seja ele qual for, crie um hábito novo sobre a palavra. Hoje, qualquer uma pessoa pode baixar uma Bíblia em áudio. Então, você vai criar um hábito novo. Você vai botar lá no seu carro, né? Chega de pagode. Você vai... Chega de sertanejo, isso vai enlouquecer você, né? Você vai ouvir a palavra, né? Não esqueça, a fé vem pelo e ouvir a palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir. Crie hábitos novos, hábitos de memorização, hábitos de fazer anotações de lições especiais que o Senhor te deu. Crie hábitos novos. Deuteronômio também nos traz a grande lição das consequências. Deus não escondeu, diz: vocês vão pegar tísica. Você vai ser maldito o cesto de vocês, vai ser céu de bronze, se vocês me deixarem, se vocês forem para outros deuses, vai ser horrível. 60 versículos falando. E isso já tinha acontecido, eu não sei qual é o capítulo, que ele mandou botar uma turma no Monte Gerizim, que é o Monte da Bênção, e outra turma no Monte Ebal, e aquela turma leu as maldições, e aquela turma leu a bênção. 27, né? As bênçãos diziam: maldito quem fizer isso, maldito quem fizer aquilo, maldito quem fizer isso. Consequências. Às vezes a maldição não precisa nem ser espiritual, é cultural mesmo. A maldição dá consequência. Você fez coisa errada, você colhe coisa errada. As consequências estão aí. Para encerrar, eu queria que você fosse comigo para Deuteronômio 8:3. Podemos chamar de o grande teste. O grande teste de Deuteronômio. Deuteronômio capítulo 8, versículo 3. Lembre, é uma recapitulação. Vamos ver versículo 2, né? Diz assim: recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto, estes 40 anos, para te humilhar, para te provar, e para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus
mandamentos. Ele te humilhou e te deixou ter fome, e te sustentou com maná que tu não conhecias, nem teus pais o conheciam, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo o que procede da boca do Senhor viverá o homem. Nunca envelheceu a tua veste sobre ti, nem se inchou o teu pé nestes 40 anos. Sabe, pois, no teu coração, que como um homem disciplina a seu filho, assim também te disciplina o Senhor teu Deus. Guarda os mandamentos do Senhor para andares nos seus caminhos, e não nos seus caminhos e os temeres. Mas veja, o Senhor te humilhou no deserto, para saber o que estava no teu coração. Te fez passar fome, para que você soubesse que a gente não vive só de ir para a lanchonete depois do culto, não é? Para que você soubesse que a gente não vive só de churrascos entre irmãos, para que você soubesse que a gente não vive só de viajar, para que você soubesse que a gente não vive só de desfrutar dessas tecnologias novas da vida, internet, Netflix, Sky, etc. Para que você soubesse que na vida o essencial mesmo não é só crer na palavra, é viver da palavra. Esse é o grande teste. Tudo o que acontece, o Senhor está te levando a voltar para a palavra. E você tem o quê? Perguntas, perguntas, perguntas. E o Senhor está dizendo o quê? Volte-se à palavra, volte para a palavra, volte para a palavra. Vamos orar? Nosso Deus, te louvamos por esse livro maravilhoso, livro de Deuteronômio, que nos ensina a focarmos na obediência, que nos pergunta se nós amamos mesmo o Senhor ou não, que nos diz que diante de mudanças na vida, sejam elas quais forem, nós temos que estar prontos para viver, atravessar essa fase de mudança toda, debaixo da tua palavra, e não nos desviarmos, nem por um momento. Nos abençoe assim, Deus, dessa maneira, pedimos em nome de Jesus, nosso Salvador. Amém.